Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre o livre-arbítrio. Algumas pessoas perguntaram através das plataformas Deezer e Spotify se nós temos Facebook ou Instagram. Sim, algumas redes sociais são recentes, outras não, mas em todas elas estão sendo postados materiais sobre neurociências, frases para refletir, curiosidades. Então você pode nos seguir lá tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no TikTok. Em todas essas redes você vai achar como neurociência.af. Então basta procurar em qualquer rede por esse nome que vocês vão encontrar a página, o perfil referente a esse podcast. E também convido a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois nele tem várias informações interessantes sobre projetos que eu desenvolvo, sobre atividades referentes às neurociências e também links para vídeos e materiais bem interessantes. E aproveitando aqui para convidar todos que ainda não fizeram isso para maratonar esse podcast. E como vocês devem estar percebendo, eu tento buscar assuntos diferentes a cada semana e mesmo que o assunto por algum motivo se repita, ele é um complementar ao anterior. Então ninguém vai ter daqui para frente assuntos repetidos ao que já passou. Se você chegou nesse podcast e ainda não ouviu tudo, tem um vasto material aí, nós já estamos chegando aí, daqui a pouco beirando os 200 episódios, então eu sei que não dá para ouvir tudo de uma vez, mas se programa para ouvir sempre que puder, mais um episódiozinho lá de trás, vocês vão ficar sempre bem informados sobre as neurociências. E para que o projeto sobreviva, é importante que ele tenha audiência, a sua audiência. Então, se você acha ele importante, gosta desse tipo de projeto e quer que ele se mantenha, não hesite, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas de trabalho e com todos aqueles que possam se interessar sobre esse assunto. E também nas nossas redes sociais, compartilhem todo o material, pois isso é que vai garantir a sobrevivência do projeto. E o assunto de hoje é bastante controverso, que é o livre-arbítrio. Ele é controverso porque muitas vezes envolve um pouco de filosofia e até de conceitos religiosos. As pessoas às vezes tentam justificar ou fazer uso desse livre-arbítrio para justificar diversas coisas. Porém, a neurociência caminha para uma comprovação de que nós não temos todo esse livre-arbítrio que nós pensamos. Ela caminha para sinalizar que antes que a gente tome a consciência por uma certa atitude ou por uma certa decisão que a gente tome, o nosso cérebro já fez isso. As pesquisas iniciais apontavam que isso era uma questão de fração de segundo, né? Então, em menos de um segundo, nosso cérebro ele estava programado para tomar decisões de uma certa maneira, ele ia lá seguir esse programa, chegava a uma conclusão e só então a gente tinha consciência como se fosse uma ideia nossa, assim, tivemos essa ideia. Não deixa de ser uma ideia nossa, porque realmente partiu do nosso cérebro, partiu de quem nós somos. Só que não da forma lúdica que a gente imagina. Nós temos esse caminho, a gente pode 50% das vezes decidir por um caminho, 50% por outro. Não. As pesquisas estão indicando que o nosso cérebro realmente segue um programa, como se fosse um programa de computador e que vai gerar um resultado, que é justamente a nossa decisão. É difícil muitas vezes tentar explanar sobre esse conceito para quem não tem conhecimento sobre programação de sistemas ou de tecnologia, que realmente tem tudo a ver, tá? Mas eu vou tentar chegar nesse ponto. Imagine que você tenha como se fosse um programa de computador na sua cabeça, que para quem não sabe, ele é formado através de muitas decisões. A pessoa usar um programa de computador, na verdade, está fazendo com que ele execute diversas tarefas e, mediante algumas situações, ele gera reações. Então, o computador vai verificando, olha, se
o nome da pessoa for esse e o telefone for aquele, então eu vou fazer aquilo. Se tal coisa for assim ou tal coisa for assado, então eu vou reagir daquela maneira. Então, isso é um programa de computador, né? Você vai verificando seis, se não, ou, e, que são, na verdade, proposições lógico-matemáticas, né? Então, você vai montando desde questões mais simples até questões mais complexas, do tipo, se eu estiver passando bem e o dia estiver bonito, eu vou passear, ou assistir a TV, ou ir no parque de diversões e tomar um sorvete no parque de diversões. Então, percebem? Eu posso ir encadeando os eis e tornando a expressão cada vez mais complexa. O que se detecta e o que as pesquisas indicam é que o nosso cérebro faz isso também, da mesma forma que os computadores. Ele tem um programa pré-elaborado e que esse programa ele segue poréns e seis e questionamentos internos de acordo com o que observamos, o que vivenciamos no passado, nossas memórias, nossas vivências, algumas características de nossa personalidade. Então ele segue esse programa e bate isso tudo no liquidificador e vai gerar uma decisão através da proposição lógico-matemática. E aí, a partir dessa solução que ele chega, a gente tem a consciência, a sensação de que tomamos aquela decisão porque quisemos, né? Poderia ter tomado outra, quando na verdade não, tomaríamos sempre aquela. Eu sei que pode espantar, poxa, mas então o mundo é todo pré-programado? Ninguém decide nada e o nosso destino está mais ou menos traçado? Sinceramente, eu não sei. Pelo seguinte, esse nível de processamento, no caso do nosso cérebro, ele é muito complexo. Ele não é como um sistema de computador que tem meia dúzia de questões. Não. Ele é tão complexo a ponto de uma decisão da minha vida sobre comprar ou não uma casa pode sofrer interferência do fato de eu ter visto uma borboleta voar hoje de manhã. Sabe? Então, todos os detalhes, todas as nuances que a gente vivencia no nosso mundo, que a gente tem de percepção, que a gente tem de processamentos anteriores e de memórias e de vivências, fazem parte desse processo decisório como um todo. Então, a conclusão que está chegando é que ao mesmo tempo que é algo mais ou menos fixo, não é, porque as coisas vão interagindo. Então, o bom dia que eu recebi, sei lá, do porteiro de um prédio, ele pode interferir na minha decisão na empresa mais tarde, por mais que eu não tenha consciência disso. Então, as pessoas e o mundo e as situações vão se entrelaçando. Eu já falei disso em outras ocasiões com outro enfoque, mas isso está se aplicando, pelo que indicam as pesquisas, às nossas tomadas de decisão pessoais. Então, qualquer pequena variação de clima, qualquer pequena variação do que vemos, do que ouvimos, do que percebemos, faz parte das nossas tomadas de decisão futura. Então, enquanto num programa de computador, um bom programador coloca um sistema lá para fazer, sei lá, 5.000 questionamentos desse, no nosso cérebro faz alguns bilhões. Bilhões, eu disse. Justamente por serem muita carga de vivência, muita carga emocional envolvida, muita carga de conhecimento e muitos detalhes envolvidos. Então, áreas que eu falo muito, como o córtex pré-frontal, estão envolvidas nesse processo, porque o córtex pré-frontal faz essa ponte entre as nossas vivências, nossas memórias e o nosso futuro. Mas ela repassa e ela conversa com outras partes, né? O polo frontal com o córtex parietal também, que é uma outra área. Só que eu não vou ficar aqui falando nomes técnicos. O fato é que várias áreas do cérebro ali se comunicam. E o que se conseguiu nos laboratórios, através de ressonâncias funcionais, que são equipamentos específicos para fazer o monitoramento das atividades dessas áreas, é que as pessoas
ativavam, tinha essa conversa entre as partes do cérebro antes da tomada de consciência, antes da pessoa de fato decidir. Aquela conversa se acalmava e tinha uma resolução, e aí sim a pessoa tinha consciência da decisão e achava que estava pensando sobre aquilo, quando na verdade já tinha sido tomada. Só que isso em frações de segundo. Porém, estudos mais aprofundados detectaram que esse intervalo, em algumas situações, é bem maior do que se esperava. Então se achava que era uma questão de frações de segundos, só que não. Para certas atividades, algumas pesquisas detectaram até um tempo de 7 segundos. Ou seja, nosso cérebro 7 segundos antes já sabia o que ia fazer. Já estava cravado isso, qual seria a nossa decisão, nosso comportamento. E só então tínhamos essa consciência. E o estudo foi tão complexo nessa ocasião que os cientistas conseguiam prever a decisão que a pessoa ia tomar. Então, geralmente tinha 2 botões, você tem que decidir em algum momento e apertar um deles. Por algum motivo que você acha, você vai seguir sua intuição e vai apertar algum que você queira. Ou não, que você não queira. Mas você vai apertar algum botão. E eles começaram a conseguir prever qual botão seria apertado. Olha que interessante. Eles monitorando o cérebro da pessoa, esquerda. Aí a pessoa ia lá e apertava da esquerda. Mesmo sem saber que o cientista previu. Então, isso realmente comprovava todas essas teorias de que havia um processamento lógico anterior. E o curioso disso tudo é que fizeram também um processo inverso. Estimularam essas áreas do cérebro com certa configuração, geralmente se estimula com atividade elétrica, estimularam essas áreas do cérebro e a pessoa reagia da forma como os cientistas previam que ia reagir a partir daquela estimulação. Ou seja, eu vou colocar no programa essa linha aqui de código mandando fazer isso. E ele colocava lá e a pessoa tomava a decisão como se fosse dela. Entende? Então, isso gera uma certa controvérsia em diversos pontos. Primeiro, porque as pessoas falam, poxa, então vivemos num mundo onde já se saberia, alguma força maior que nos criou aí, que cada um acredite no que quiser acreditar, cada um que tem a sua crença, mas o fato é que alguma força superior gerou isso tudo, programou o início, meio e fim, já sabe como começa e já sabe como termina, e estamos nessa só seguindo o barco. Poxa, seria meio ao mesmo tempo que lógico, ao mesmo tempo que lógico. Quem, por quê, É a grande pergunta que sempre cerca e que ronda a ciência. Mas existem outros conceitos aí envolvidos, Porque as pessoas dizem, então a pessoa não pode decidir, não pode se arrepender. A coisa é tão complexa que diz, não, a sua decisão de se arrepender também é programada. Então, quando você atinge um certo grau de experiência, de maturação, de experiência disso, daquilo, o teu cérebro toma a decisão de amadurecer ou de ser melhor, de se arrepender de erros e por aí vai. Então, tecnicamente, o que se está se sinalizando é isso, Nós seguimos um fluxo e esse fluxo advém de nossas vivências. Porém, tem um detalhe aí nessa história, porque assim como temos os humanos e os outros animais que são nossos companheiros aqui, que são os mamíferos, os outros primatas, os insetos, todo mundo que faz parte aí dessa jornada e que interferem na nossa vida, assim como interferimos nas deles, pode ser uma questão programada, mas será que as coisas inanimadas também têm essa programação? Percebem? Será que a chuva tem essa programação? Será que uma pedra que cai de algum lugar, que rola, tem essa programação? Será que o motor de um carro, ou a direção ou o freio de um carro tem essa programação? Não sabemos. Aí é que entram várias teorias, aí já não é martelo batido, Algumas pessoas acreditam que sim, que é tudo programadinho,
outros pesquisadores acreditam que nós somos programados e reagimos de acordo com todas essas variáveis que eu falei. Só que, em alguns momentos, algumas coisas mudam nosso destino. E essas coisas que mudam nosso destino são as coisas que realmente não existe uma programação. Por exemplo, uma peça da direção do carro quebrou, e aí com isso você sofreu um acidente, ou você atropelou alguém, e aí você mudou a vida dessa pessoa, ou mudou a sua vida, percebe? E a partir dali, o que estava programado passa a ter novas reações e novas decisões em função desse imprevisto, entre aspas. Percebe? Então, existe a teoria do tudo certinho, tudo programado até os inanimados, existem as teorias que dizem isso, né, que é um híbrido aí, os seres vivos, né, que possuem algum nível de consciência, seguem essa programação, porém, aqueles que não têm um certo nível de consciência não seguem, e aí entra um certo acaso, uma certa casualidade, e que aí torna, sim, as coisas imprevisíveis. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, a tecnologia iria descobrir um jeito da gente prever os futuros, né? Mas isso entraria aí uma variável de imprevisibilidade, talvez seja por aí. E outros alegam que não, que na verdade, apesar do cérebro seguir um programa e tomar a decisão antes da nossa consciência, é uma decisão. É como se fosse o livre-arbítrio, só que em etapas distintas. O nosso cérebro fazendo uso das informações que ele tem somado a um processo decisório com livre-arbítrio, ele segue isso tudo, bate no liquidificador e gera a resposta. E daí temos a consciência dessa resposta. Então existem esses 3 caminhos de pesquisa que se busca saber, e é por aí que a gente tem que ficar atento. Quem se interessa por esse assunto, lê bastante, porque realmente vai encontrar todos esses caminhos e até um ou outro caminho que talvez não tenha tanta adesão da comunidade científica, mas que existem, né? Então a gente já sabe que os processos decisórios são formados em 2 etapas. Aqueles que são feitos antes da nossa consciência sobre o assunto e aqueles que vêm com a consciência da decisão, né? Agora, de um jeito ou de outro, o que a gente tira dessa história, e eu já falei em outros episódios sobre tomadas de decisão, é justamente que uma coisa já não se discute nessa história toda, é que somos todos interligados. Os seres humanos, os primatas, os mamíferos, os invertebrados, os vertebrados, os insetos, todos nós formamos uma teia, onde uma abelhinha pode mudar o futuro de uma pessoa, onde uma pessoa pode mudar o destino do planeta, onde pisar numa formiga, às vezes, altera o fluxo de tudo que estamos vivendo. Então, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, é só ouvir os outros episódios sobre processos decisórios, que eu discuto um pouco disso daí, mas é uma reflexão que fica. Eu falava, uma decisão sua de tomar um cafezinho pode fazer toda a diferença na sua vida dali para frente, porque nesse cafezinho você pode encontrar alguém que faça toda a diferença. Ou, por outro lado, você pode, no caminho, sofrer um acidente e realmente mudar a tua vida. Então, várias coisas nos integram a esse mundo que vivemos. Nós temos que ter a consciência que, independente da teoria A, da teoria B, da teoria C, nós temos que ter a consciência de que somos uma engrenagem e que tudo está interligado numa grande teia e que aquilo que nós plantamos vai gerar uma consequência. Se nós plantamos de forma consciente, arbitrária, de forma aleatória ou programada, realmente é algo que ainda está sendo estudado e pesquisado. A gente pode avançar nessas teorias, mas não podemos ainda afirmar nada. Podemos fazer a nossa parte, né? Então, naquilo que depender
e que a gente puder escolher, que a gente escolha sempre pelo melhor. Com os nossos amigos animais, com os nossos amigos humanos, com nós mesmos e com a vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Quer sugerir um tema, fazer um questionamento? Envie sua mensagem pelo WhatsApp, código 229922211003 ou pelo e-mail podcast@sustenta-vida.com. Um abraço a todos e até semana que vem. Te aguardem!